Eu fiquei sem menstruar durante 9 anos e ninguém nunca me falou essas coisas que eu descobri depois sobre amenorreia hipotalâmica. Muito prazer, meu nome é Taine Martins, eu tenho 28 anos, hoje eu moro em São José dos Campos, mas sou natural de Santa Catarina, Sombrio. E eu quero começar já dizendo um disclaimer que eu não sou médica, então nada do que eu vou falar aqui vai ser uma prescrição que você deve seguir ou fazer a minha dieta ou fazer o meu treino, coisas do tipo, muito pelo contrário. Eu fui uma das pessoas que seguiu as dietas que estavam na moda, e isso foi uma das coisas que piorou o meu quadro de amenorreia hipotalâmica há 10 anos atrás e fez com que eu tivesse ficado 9 anos sem fluxo menstrual. Eu não sei o que você sabe sobre o hipotálamo, mas aqui dentro tem o hipotálamo, que é onde ele manda o corpo produzir hormônios, e se você está muito em nível alto de estresse, ele para com esses hormônios, e esse estresse pode ter diversas causas, e eu vou compartilhar aqui sobre a minha jornada, o que aconteceu comigo, quais foram os sintomas que eu senti na época, porque se você está vivendo algo parecido, na época eu procurei lugares e caminhos e soluções e foi muito difícil. Tudo que eu ouvi era que eu precisava engordar, que eu precisava ganhar gordura e que logo minha menstruação voltaria quando eu ganhasse peso. E isso não aconteceu e foi muito frustrante, porque eu tive que passar por diversos médicos em várias cidades do Brasil, inclusive no exterior. Eu fiz, na época, me consultei com uma nutricionista dos Estados Unidos para conseguir me recuperar, porque depois de já ter tentado várias outras coisas, isso era meio que, meu Deus, eu quero conseguir de alguma forma e não deu certo. Mas toda essa jornada, todos esses últimos 10 anos, me ensinaram muitas coisas e eu espero que eu possa contribuir na sua vida nesse vídeo, é por isso que eu comecei ele e é por isso que eu vou continuar compartilhando conteúdo sobre isso. Então, se você gosta disso, se você gosta de saúde mental, se você gosta de ouvir sobre a história de alguém que é empreendedora, é empresária, já viveu sobre isso, sobre saúde, e afins, o que você gostar, eu já peço que você dê o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo falando se você já viveu isso, se você está enfrentando isso, o que está acontecendo com você. Talvez a gente possa se apoiar aqui e colocar luz num assunto em que não é muito falado e que é muito velado, porque a maioria das pessoas admira a magreza. A maioria das pessoas acha bonito e não doentio. Então, a gente precisa desmentir várias coisas aqui. Inclusive, eu acho que a principal é falar que é só comer menos que você emagrece. Eu cheguei a um ponto da minha vida que já não bastava mais eu comer menos, porque já não emagrecia se isso acontecesse, e eu vou te contar como eu cheguei nisso. Primeira coisa de tudo, quando que foi que isso aconteceu na minha vida? Eu tinha 17 anos e eu já fui uma criança obesa, com 13 anos eu pesava quase 90 quilos. Vou pedir para o meu editor colocar uma foto aqui ou aqui, não sei, para você ver como é que era, como que eu era com 13 anos. E eu tinha uma estrutura grande, e aí nessa época eu me lembro que aconteceu algo fatídico, assim, que eu fui colocar uma calça jeans, fui comprar uma calça jeans, e a número 44 não serviu em mim. E aquilo me deixou muito frustrada. Então, dos meus 13 até os meus 17 anos, eu fiz tudo quanto a dieta que você possa imaginar. Tipo, tudo mesmo. E nessa época, foi a época que estourou a coisa do fit. Então, todo mundo comprava o negócio que tinha o nome de fit no mercado. E aí eu era viciada em barrinha fit. Eu lembro que até minha nutricionista falava isso direto. Nessa época, eu estava na fase da adolescência, sofri muito bullying, mas passei por esse processo e fui emagrecendo até eu chegar numa etapa assim mais normal, digamos assim. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu estava pesando mais ou menos 60 e poucos quilos. Eu era aquele tipo de pessoa que eu olhava um bolo, eu também falava assim: "Ai, se eu comer, pode ser que eu ganhe uma gordurinha aqui, então eu vou cuidar aqui um pouquinho, ali eu faço um pouquinho e tudo mais". Até que, quando eu estava ali nos meus 17 anos, eu estava começando a namorar, meu primeiro namorado, namoradinho assim, e aí a gente estava mais ou menos uns 4 meses, o meu pai faleceu. Isso foi ali no começo de julho de 2015, mais ou menos, eu estava com os meus 17 anos, indo entrar na faculdade, e foi um baque muito grande, porque foi tudo muito rápido, foi questão de 2 dias, meu pai teve um infarto e ele já veio a falecer, e aquilo pra mim eu engoli e falei: "Toca o barco, vamos seguir a vida, tá tudo bem". Eu não vivi o luto, e aí o que que aconteceu?
Junto disso, veio aquela pressão de estar entrando na faculdade, eu descobri que eu tinha sido traída no meu relacionamento, e aí aquelas questões todas de menina que já tinha sido obesa, meu Deus, agora eu não vou poder mais ter tempo de treinar, agora eu não vou mais poder fazer os meus exercícios, porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite. Então, eu entrei num ciclo de muito trabalho e de comer muito pouco. E nessa mesma época, estourou a questão do jejum intermitente e do low carb. Então, eu comecei a trabalhar muito, comer pouco e treinar nos únicos horários que eu tinha livre. Então, eu acordava mais ou menos 6 horas da manhã, eu ia trabalhar às 7 horas, meio-dia, em vez de eu comer, sentar e almoçar, eu ia treinar e eu passava o horário de meio-dia treinando. E aí eu voltava a trabalhar à tarde, eu ia fazer faculdade à noite, só que eu fazia arquitetura na época. E aí eu quase não dormia, porque daí eu fazia os exercícios da faculdade em casa. E eu fiquei nesse ciclo, o meu pai faleceu mais ou menos em julho, eu fiquei nesse ciclo aqueles 6 primeiros meses, depois mais um período, deu quase um ano, e no ano seguinte, foi muito do nada, assim, óbvio que não foi somatizando, né, mas com tudo que eu estava estudando, eu pensei assim, na minha cabeça fazia todo sentido. Eu já fui gorda, não posso mais voltar a ser gorda. E com tudo isso que está acontecendo, eu tenho menos tempo para comer. Então, vou usar esse jejum intermitente que parece ser ótimo, porque daí eu como 2 vezes no dia, otimizo o meu tempo e vai dar tudo certo. É isso aí, fechou, show de bola. E realmente deu muito certo. Eu comecei a emagrecer muito rápido. Mesmo assim, não treinando como eu treinava antes, porque antes eu ficava a noite inteira na academia fazendo todos os exercícios aeróbicos possíveis, e aí agora eu só ficava meio-dia. E foi rápido, eu emagreci muito rápido. Só que aí eu continuei emagrecendo. E aí até que chegou, estourou assim de um mês para o outro. Eu tava com mais ou menos uns 59 quilos, eu tava ok ali, eu fui para 46 quilos em questão de um mês, foi muito rápido. E aí, as pessoas que estavam à minha volta, elas começaram a perceber isso, e os principais sintomas que eu senti, porque eu não queria perceber, né, e não queria nem assumir que eu estava tendo algum problema, algum transtorno mental com relação à minha aparência e alimentação. Mas eu comecei a ficar muito noiada com todos os rótulos possíveis de tudo. Eu parei totalmente de comer coisas industrializadas, e com essa questão do jejum intermitente, eu não comia arroz, eu não comia laranja, eu não comia batata, eu não comia banana. Várias frutas que davam alto índice glicêmico ou davam algum tipo de pico de glicemia, eu não consumia. Eu tirei totalmente o açúcar da minha vida, tirei totalmente o leite. Até hoje tenho coisas por conta disso. E eu fui ficando muito, muito noiada. Eu ainda estava namorando nessa época, e o que que começou a acontecer principalmente? Os sintomas. Eu ficava muito estressada, muito, por qualquer coisa, o tempo todo. Eu comecei a ficar muito irritada e eu brigava com todo mundo por qualquer coisinha. O que me assustou foi o meu cabelo. Na época eu tinha um cabelo muito comprido, agora meu cabelo já voltou a ficar comprido, mas na época ele era aqui embaixo, eu alisava, fazia progressiva, e ele era aqui muito compridão. E quando eu ia tomar banho, saíam maços e maços de cabelo, assim. Eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo muito, e ele sempre foi muito grosso, eu achei aquilo muito estranho. E eu também comecei a ficar fraca, e uma coisa que eu não vi muitas pessoas falarem sobre isso, mas às vezes eu estava treinando, eu comecei a ficar roxa muito fácil. Eu batia num lugar, ficava muito roxo, porque é como se realmente eu estava virada em pele e osso, assim. E eu não percebia. Quem foi perceber isso foi meu padrasto. Ele percebeu que eu estava muito magra e ele começou a falar para minha mãe. Na época eu morava com a minha mãe e meu padrasto, e a minha mãe, ela estava na verdade orgulhosa de mim, porque eu fui a vida inteira uma criança obesa, e aí me ver magra, me ver sendo convidada para desfiles de moda, coisa do tipo, ela estava adorando aquilo. Até que ela realmente percebeu que eu estava doente quando eu estava tremendo enquanto eu falava. E aí ela perguntava para mim como que estava a minha alimentação, ela percebeu que eu estava restringindo muito. Acontecia de a gente sair às vezes com a família, vamos comemorar numa pizzaria, o aniversário de alguém, e eu simplesmente não comia nada, eu ficava sentada junto, eu pedia uma água e eu não comia nada. Eu não conseguia conceber a possibilidade de colocar farinha branca
dentro do meu organismo. Parecia que qualquer coisa que eu colocasse pra dentro eu ia explodir. É uma sensação muito ruim e é uma coisa muito mais forte do que você. É muito maluco isso. E óbvio, né, depois disso minha menstruação também parou. Então parou totalmente de descer, secou total. Eu não tomava, eu estava tomando anticoncepcional, parei o anticoncepcional, e aí ela veio um período e depois parou totalmente. Nessa época eu me mudei, saí da casa dos meus pais e fui morar em Florianópolis, e eu achei que essa mudança e tal ia melhorar a minha vida. Eu comecei a ir numa nutricionista diferente, tentar ganhar peso, e eu realmente ganhei peso, engordei de novo, fiquei até bolachuda. Eu já sou, bem bochechuda, eu fiquei mais redonda de novo, eu senti que eu ganhei peso, gordura de verdade, e mesmo assim a minha menstruação não descia. Então, nessa época eu procurei uma especialista em Curitiba, fui lá, fiz tomografia do cérebro para olhar a hipófise, eu fiz exames de todos os exames possíveis para olhar transvaginal, enfim, tudo isso. E tudo que mostrava estava tudo normal aqui embaixo, meus ovários estavam bem, enfim, tudo aqui embaixo estava bom. E na minha cabeça também estava tudo certo, não tinha nenhuma anomalia ali. Só que não existe um exame que mostre a pulsação do hipotálamo. Inclusive, se já existe alguma coisa, se você sabe alguma coisa, por favor, deixe nos comentários. E deixa seu like ou manda esse vídeo, por favor, para algum médico que esteja estudando hipófise ou hipotálamo, porque eu adoraria saber um exame que consegue medir isso. Porque até hoje eu tenho essa questão com o hipotálamo. E, enfim, vamos resumir. Eu vivi todo esse tempo em Floripa, eu sempre fui uma pessoa que, depois que eu aprendi a fazer exercício, a fazer academia, eu sempre gostei de ir e eu realmente, assim, virou um vício pra mim. Eu tive que aprender muito a controlar isso e aceitar que estava tudo bem às vezes eu não ir e que estava tudo bem descansar e que não precisava fazer todos os exercícios todos os dias. E aí eu passei por um processo que foi indo muito lentamente, todos esses anos, assim, foram anos fazendo vários exames. Eu tentei 1 ano, inclusive, fazer, um tratamento com hormônio mesmo, então eu tomava progesterona, tomava estradiol, trocado, assim, e eu sentia todos os sintomas da menstruação, chegava no dia não descia, que era para descer, e eu tentei isso, assim, pelo menos uns 3 anos, e me frustrava muito sempre, todo mês passar por todo aquele sentimento e chegar no final e não descer. E a minha menstruação foi descer o ano passado, em 2025, em julho do ano passado, há quase mais ou menos 1 ano atrás, se você está assistindo esse vídeo quando eu estou lançando ele, mas agora é 2026. E foi muito doido, 9 anos depois, porque eu já tinha largado de mão totalmente, de tentar tratar isso. Eu estava ok com isso, por mais que eu sempre me preocupava muito com a minha questão de saúde óssea, né, porque você tem muito mais desgaste dos seus ossos. É como se você fosse uma mulher de 60 anos, 50 e poucos anos, que já tá na menopausa, vivendo no corpo de uma pessoa de 25. Isso é horrível, a sua libido é afetada, você se sente com a pele muito mais seca. Desde que isso aconteceu comigo, minha pele ficou extremamente seca. É difícil, você tem que passar creme, você precisa passar óleo, você precisa ter todo um estímulo maior, então tudo isso é muito delicado. Como eu passei por essa coisa de ter sido obesa e também ter tido anorexia nervosa, porque foi diagnosticado dessa forma, eu perdi muito a noção do que é você estar com fome ou você estar satisfeita. Então eu tive muitas crises de compulsão nesse período, foi muito difícil. Alguns filmes que me ajudaram, eu lembro que na época um que foi muito bom que eu assisti foi A Cura pelo Yoga. Na época ele estava disponível na Netflix, hoje ele não tá mais, eu não sei aonde tem como achar ele, inclusive eu adoraria assistir de novo, mas A Cura pelo Yoga foi muito bom. O Mínimo para Viver também, que eu acho que era da Netflix, também foi muito bom, que mexeu bastante comigo. E a minha cabeça mudou muito, né, porque eu ouvia quando eu era criança que eu precisava emagrecer e fechar a boca, e depois eu estava ouvindo você precisa comer, então eu tive realmente muitas crises de compulsão, foi horrível.
e eram com coisas saudáveis, só que daí também não adianta nada, né, você comer, por exemplo, um pote inteiro de pasta de amendoim, é horrível. E eu vivi isso, era muito ruim, foi sempre um trabalho com terapia, com pessoas junto, um trabalho multidisciplinar e tipo, eu nunca fiquei sem fazer terapia, nunca fiquei sem um trabalho com nutricionista, e demorou para eu aceitar que eu preciso seguir uma dieta, mas não uma dieta restritiva, mas eu preciso saber a quantidade de alimento que eu posso comer, porque eu já entendi que eu sempre vou tender a comer menos do que eu deveria comer. Então, sim, eu preciso saber o quanto eu preciso comer, para quanto eu estou gastando, para que eu consiga me alimentar bem, senão eu vou sempre estar devendo, digamos assim, porque o meu normal é evitar comer muita coisa pelo trauma de, principalmente da infância, de ter sido gorda. Mas voltando para a questão da menstruação, que eu acho que esse é o principal, depois de ter feito todos os meus exames e de todo ano fazer exame de hormônio e todo ano ver a mesma coisa, todo ano eu estava vendo, não, tá tudo bem com você, tá tudo maravilhoso, só que sempre acontece da progesterona ali, do estradiol, isso tá baixinho. Os meus hormônios femininos sempre muito baixinhos e o resto tudo show de bola. E minha tireoide ótima, nada descontrolado, o resto tá tudo bem. Transvaginal tudo certo, tudo ok, simplesmente não tem o estímulo para essa menstruação. E aí no ano passado, na verdade há 2 anos atrás, eu comecei a perceber, o meu jeito, o meu estilo de vida. É difícil, né, a gente aceitar que muitas vezes você ser disciplinada não é tão bom, porque eu sempre fui muito disciplinada no nível atleta, assim, sempre fui assim. Só que eu não posso ser tanto assim com tudo na minha vida, sabe. Então eu tento me trabalhar sobre isso, não me cobrar tanto, mas é o meu natural, digamos assim, ser muito disciplinada, não conseguir ficar parada, querer estar fazendo alguma coisa. É meu ser assim, eu sempre fui empreendedora desde os meus 18 anos, eu tenho a minha empresa, eu trabalho com posicionamento de marca, eu tive a minha empresa com a minha sócia no Rio de Janeiro, onde a gente ensinava médicos a se posicionarem também. Então, eu sempre fui muito assim, muito pra frente. E aí eu comecei a entender mais sobre o papel da mulher, o que que é ser mulher, o que que é viver uma vida em casal, o que que é você ter um casamento. E nessa época eu me relacionava com uma pessoa, eu morava junto com uma pessoa, e eu comecei a mudar meu posicionamento. Comecei a ser uma mulher mais feminina e buscar ser mais feminina em tudo na minha vida. Inclusive recuar naquela coisa do like a boss, sabe? Por mais que talvez pra você não faça muito sentido, eu não sei se pra você tá fazendo a questão da menstruação com isso que eu tô falando, de ser feminina, mas teve muita influência isso na volta da minha menstruação. Porque eu comecei a perceber o quão masculina eu estava sendo na minha relação e na minha vida, e que isso fazia com que meu corpo entendesse, né, poxa, você é um homem, você age como um homem, você tá o tempo todo me colocando em estado de estresse, o tempo todo você parece que você tá fugindo de um leão, e eu me preocupava muito em manter a casa, em pagar as contas, em fazer o mercado, garantir que ia ter comida para aquele mês, em garantir que eu ia conseguir contribuir no aluguel, e aquela coisa de: "Meu Deus, e se dá errado? E se", sabe aquela coisa? Era uma pressão muito grande. E até que eu acabei fechando a minha empresa, naquela época, fiquei um pouco dependente da pessoa com quem eu estava junto, e isso piorou, a pressão piorou, porque parecia que eu estava sendo, como que eu posso dizer? Eu estava me sentindo sendo um peso, então eu estava acabando aceitando tudo que essa pessoa queria, do jeito que ela queria. Só que eu estava vivendo muito agoniada de tudo. E aí eu entrei de novo naquele negócio do estresse, minha menstruação ainda zero, eu estava num peso estável, ok, estava bem, todos os exames estavam bem, como eu falei, de novo. E até que quando eu decidi realmente terminar esse relacionamento, um dia depois a minha menstruação desceu. E foi pra mim um milagre, porque depois de todos aqueles anos, 9 anos tentando entender, tentando ganhar peso e ganha peso e volta pro peso, e faz uma coisa, faz outra, vai no médico para tentar uma coisa, vai em outro para tentar outra. Todos os suplementos que tem em torno desse mercado, eles são realmente muito caros.
eu já tomei ashwagandha, tomei, eu não me lembro agora o outro, vários calmantes. Quando eu fiz a consulta com a nutricionista dos Estados Unidos, eu vivia dopada, eu tomava um monte de suplemento, um monte de chá o dia inteiro. Só que eu percebi que não era aquilo, sabe, eu não era para eu parar de sentir as coisas, eu precisava estar na vida, mas eu tinha que mudar a maneira como eu estava na vida, isso que é o mais difícil. E aí, minha menstruação desceu depois desse término, eu entendi que realmente eu precisava mudar esse meu lifestyle de vida, e eu estar postando esse vídeo é justamente um passo para que eu continue nesse caminho e para que eu não desvie dele. Porque o meu projeto principal, meu projeto de vida, e que eu acredito fortemente, que eu tenho muito conhecimento em tudo que eu já vivi, e não só o que eu vivi, que eu estudei também, que eu me formei, o que eu fui buscar de conhecimento, porque eu fui muito atrás de muita coisa, e nesse processo todo ele me ensinou muita coisa sobre o que é você realmente cuidar da sua saúde mental, o que realmente você ser mulher, ser feminina, conseguir conciliar isso com ser empresária é muito desafiador, mas é possível, tem como, desde que você consiga colocar os seus limites e consiga viver com isso, sabe? E eu nunca abandonei terapia, como eu falei, até hoje continuo fazendo, é uma das coisas que mais contribui para que eu consiga levar a vida melhor, porque eu entendi que transtorno mental, um transtorno desse que você tem, principalmente com relação à alimentação, não é uma coisa que você cura, é uma coisa que você cuida sempre. Então eu sempre tento cuidar, sempre tento ser mais de boa com isso, também não exige tanto, às vezes eu faço um exercício, eu não consigo chegar no máximo, tá tudo bem, eu fico de boa com isso, eu tento ficar de boa com isso o máximo que eu posso, escapo da rotina, porque senão eu tendo a ir sempre para aquela coisa muito regrada. E isso é uma das piores coisas para o seu hipotálamo, porque ele pensa que você não tá segura. A principal coisa para que a menstruação desça é o seu corpo entender que você está segura de estar onde você está, de estar vivendo, de estar sendo você. Assim que seu corpo entende isso, que você está segura, ele consegue voltar para o fluxo dele normal. Então, hoje eu estou também de novo nesse processo, porque para mim é muito fácil sair desse lugar de ser feminina e ser mais tranquila com as coisas para ser extremamente executora e estressada o tempo todo. Mas eu acredito fortemente que se a gente entra para o nosso lugar e a gente se sente em paz, é aqui onde esse fluxo volta e que eu quero muito contribuir com você aqui na internet. Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, se você está vivendo esse processo, se você precisa de apoio com relação a isso, deixa seu comentário aqui abaixo. Eu conheço excelentes profissionais e posso indicar eles para vocês que me ajudaram muito nesse processo e que eu tenho certeza que você vai conseguir vencer isso se você aceitar receber ajuda, principalmente. Entender que a gente precisa sim, a gente não é perfeita, mesmo que a gente queira o tempo todo. Então, deixa seu comentário aqui, inclusive se você quer outro vídeo, qual vídeo sobre qual assunto você quer. E no próximo vídeo eu vou falar sobre propósito, trabalho e significado de vida. Não sei se você já encontrou seu propósito, se você já encontrou um significado para a sua vida, ou se você está querendo trocar de trabalho, mas qualquer um desses assuntos eu vou falar para você como que foi a minha jornada, como que eu entendi meu propósito, meu negócio, meu trabalho, meu significado para minha vida, e hoje eu levo isso muito mais, de uma forma muito mais tranquila e sabendo qual é o meu lugar. Te vejo no próximo vídeo.